Olá e bem-vindos a mais uma edição do Poder Falar é Poder Ser, o nosso podcast da diversidade e inclusão da EMC. O episódio de hoje vai encerrar a campanha do Dia da Mulher, que esteve a decorrer ao longo de todo o mês de março. Foi uma campanha poderosa sobre o slogan Ouvimos e Agimos, que nos interpelou a todos a tomarmos as rédeas da nossa vida, a garantirmos que lutamos contra atitudes e comportamentos que não estão certos e a construirmos uma sociedade mais justa e equitativa para todos. Hoje vamos falar de carreira, de opções de vida, de preconceitos, de obstáculos, de equilíbrio de género. E para isso temos a maravilhosa Cláudia Raia. Cláudia, muito obrigada por ter aceito estar aqui connosco. Eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esses assuntos, justamente. Dispensa naturalmente muitas apresentações, mas vou só dar aqui algumas notas sobre esta carreira magnífica. É originária de Campinas? Sim. Bailarina, atriz, escritora, modelo, produtora de teatro. Não, produtora. Produtora. É. Estreou-se na novela Roque Santeiro, estou a dizer bem, e é subejamente conhecida do público português pelas suas personagens míticas, como a Tancinha de Sassaricando, a Adriana da Rainha da Sucata. Ao longo dos seus mais 40 anos de carreira, nunca deixou de dançar, de fazer teatro, e está neste momento em Portugal com a sua peça sobre a menopausa, da qual vamos falar daqui a mais um bocadinho. Sim. E queria começar aqui com uma pergunta das suas entrevistas. Fala muito da sua mãe, do carinho que lhe tem, do facto de ela ser uma feminista. Sim. Em que aspectos é que isso a marcou, pessoal e profissionalmente? Todos os aspectos, né? Porque ter uma mãe feminista faz toda a diferença. E eu sou de uma família de mulheres, onde o meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. O meu avô, que era português, de Trás-os-Montes, também faleceu antes de eu nascer, muito cedo. Então éramos uma família de mulheres, né? Minha mãe, minha avó, a minha irmã e eu. E 4 mulheres tentando sobreviver no mundo das artes, porque a minha mãe era uma bailarina, tinha uma academia de artes, de dança, de música, de tudo. Você imagina isso naquela época, era fatal. E ela vinha também da alta sociedade campineira, o que também não fazia o menor sentido ela ser bailarina, ela ser musicista, era pianista, enfim. Então todos os preconceitos ela passou, ela desbravou, até ela virar uma grande empresária artística e respeitada, e com 2 filhas que também foram para esse caminho. Então ela continuou desbravando, né? E nos ensinou a desbravar. Mesmo. A Cláudia é uma mulher artista dos 7 ofícios, como dizemos aqui em Portugal, e com um percurso muito eclético e às vezes fora do padrão, se podemos dizer isto com muitas aspas. Ao longo da carreira sentiu preconceitos, sejam eles conscientes ou inconscientes. E se sim, como é que lidou com eles? Eu sou um fruto dos anos 80, né? Os anos 80, no Brasil, assim, a gente estava saindo da ditadura, né? Onde foi os tempos loucos e libertos e que podia se falar tudo e que podia se fazer tudo. Então eu sou fruto dessa geração. E foi aí, na verdade, que eu aprendi a ser eu mesma, né? A falar as coisas que eu penso, a ser polêmica na maioria das vezes. Não tem muito jeito, né? Porque quando você fala coisas fora do padrão, ou quando você levanta bandeiras que são podadas pelo machismo, né? Pelo patriarcado, nada disso é interessante, né? Então sempre você tem que estar lutando e matando 3 leões por dia. Eu já estou acostumada. E também passei muitas vezes por assédio, por ser uma mulher muito alta, muito grandona, muito gostosona. Então era todas essas características, né, que fazem os homens perderem o controle. O que é um absurdo, né? Porque não estamos falando de animais, estamos falando de seres humanos, né? Mas eu sempre ali lutando como se não fosse comigo, tirava da frente e dizia não quero, não, isso aí não é pra mim. E acho que eu assustava um pouco, eu sou muito grande, muito autona, então eu acho que eu assustava um pouco, as pessoas respeitavam. E assim eu fui vivendo a minha vida.
E é bom, não é? De alguma forma, é bom, é bom isso. Eu quero até que eles tenham um pouco de medo de mim. É bom. Respeito. É bom. A Cláudia tem aqui, quase desde os 9 anos, não é? Que tem aqui uma presença muito pública. Como é que é amadurecer perante o olhar sempre muito visível do público? Eu comecei a fazer sucesso muito cedo na minha vida, né? Com 18 anos, 17 para 18 anos. E virei uma figura pública muito cedo, né? Então também não fui acostumada a viver sem os olhares. Então aprendi a viver assim. Minha mãe sempre me ensinou que o sucesso é como o mar. Ele é bonito, mas ele é traiçoeiro. Então vamos colocar os pés no chão e vamos trabalhar duramente, porque o sucesso é um resultado de uma convergência de coisas, né? Que é o elenco, o texto que você está fazendo, o momento do país. Então o sucesso não tem receita, né? O sucesso é um acontecimento, né? E a gente não tem que andar atrás dele. A gente tem que andar atrás do trabalho, né? Do trabalho bem feito, da minúcia, de entregar o melhor para o público, né? É disso que eu vou atrás sempre, né? É do trabalho e a carreira de atriz, de bailarina, de cantora. No caso, eu sou uma figura muito, essencialmente do teatro musical, né? Que é a arte dos 3 cérebros, onde você precisa realmente trabalhar muito. Não que as outras profissões, não. Eu estou só querendo dizer de um segmento. Complexo, né? É mais complexo, né? E mais técnico, claro. Né? Então, é um trabalho árduo. Quando você começa um espetáculo, um musical, é começar do zero. As pessoas falam, mas gente, você tem 40, 50 anos de carreira. Não adianta, entendeu? É começar do zero de novo, é ir construindo aquele personagem e construindo aquele espetáculo. Na maioria das vezes eu produzo, minha carreira de produtora também começou muito cedo, aos 19 anos. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, bom, ninguém vai produzir musical, eu vou ter que aprender a fazer isso. E foi na raça, porque também não fiz nenhuma faculdade, né? Não deu tempo, né? Eu comecei minha carreira muito cedo. Então foi desbravando e aprendendo. E o mais importante para mim, mais do que tudo, é a qualidade do meu trabalho. Sabe? É trabalhar incessantemente para chegar à perfeição, não, porque isso é impossível. Mas né? O mais próximo possível. Mas o mais próximo possível e a melhor entrega para o público. Claro. Né? O teatro tem essa mágica, né? Da junção do público com a gente naquele dia, naquela hora, que é único, que nunca mais será daquele jeito. Né? Essa é a magia do teatro. Sim. Da qualidade de todas as coisas em teatro, foi a primeira vez que a vi ontem, absolutamente maravilhosa, uma peça incrível, toda a gente tem que ver. Mesmo, e entra em simbiose perfeita com o público, mas fico com um gostinho de não ter visto o Cabaré, da forma como vi as suas entrevistas e aquilo que lutou para montar o Cabaré, deve ter sido absolutamente O Cabaré foi um dos maravilhoso. personagens mais importantes da minha carreira, sem dúvida. Fazer uma Sally Balls, né, depois de ter feito pela Liza Minnelli, depois de ter sido feito pela Liza Minnelli. Só que no teatro é muito diferente e a gente fez a versão do livro, que ela já era mais madura, que ela era realmente uma prostituta, uma alcoólatra. Então, todas essas características do personagem dão ao personagem uma complexidade enorme e difíceis de fazer, né? Eu adorei fazer esse espetáculo, eu espero um dia conseguir montar o Cabaré aqui em Portugal. Vamos ver se a gente consegue, mas tá nos planos. E continuando a falar do teatro, mas agora deste mais recente, na peça Menopausa, aborda uma fase inevitável da mulher, que esperemos que seja inevitável, que todas tenhamos a oportunidade de passar por ela. Claro, se a gente não passar é porque a gente não está mais aqui, né? Exatamente. Então vamos torcer que sim. Isso. Que é naturalmente sentida de forma muito diferente, cada mulher tem a sua experiência, sim, mas continua a ser um tabu. Porquê que continua a ser tabu falar de uma fase inevitável? Porque tudo que se refere à mulher é tabu. Né? A gente aprendeu
tudo isso dessa maneira. Não senta com a perna aberta, não pode fazer o número 2 em qualquer lugar, porque mulher não pode, não pode, não pode, tudo é não pode, né? E aí a pessoa fica com prisão de ventre, a pessoa fica... É uma loucura o que acontece com a gente, né? Eu pergunto a você, quando foi fácil? Nunca foi fácil, né? Todas as fases da mulher são duras, realmente duras. Ser mulher não é uma tarefa fácil, né? Mas maravilhosa ao mesmo tempo. Então, eu acho que assim, tudo que se fala sobre o prazer da mulher é um tabu. O que se fala sobre pós-maternidade, a mulher voltar a ser uma mulher, não, ela foi santificada pela maternidade, então ela não pode sequer mais nem transar com o marido, nem ter prazer, falar de vibrador, nem pensar, falar do prazer da mulher, nem pensar, e falar da menopausa é a mesma coisa, é colocar um foco na mulher que justamente o patriarcado e o machismo quer tirar da mulher. Porque essa mulher de 40, 50 é uma mulher que tem opinião, é uma mulher que indaga, que questiona, né? Tem a sua carreira, na maioria das vezes, consolidada, seus filhos já criados. Então ela quer o quê? Ela quer viver do jeito que ela deseja viver. E o patriarcado faz ao contrário. Esta mulher de 40 não serve mais, porque ela saiu do padrão juventude. Ela saiu do padrão não procriação mais. Então ela não serve para mais nada. Ao contrário, alô, homens, patriarcado, vamos renovar isso, porque essa mulher não é mais assim. Essa mulher que vocês estão querendo tratar desse jeito não é mais a mulher de agora, né? Então não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Então vamos levantar e vamos atrás dos nossos sonhos, porque é sobre isso que a gente está falando. E a Cláudia também tem uma expressão que é o poder, a economia de prata. Não é? A economia prateada. Estamos a passar ao lado de uma grande oportunidade enquanto marcas, enquanto empresas. Estaremos a passar ao lado de uma grandíssima oportunidade? Sem dúvida nenhuma. E é uma pena quem não enxergue isso, né? Porque eu estou falando de 30% do mercado. 30% do mercado é consumido pela economia prateada, que são as mulheres 40, 50 a mais, né? Então, quem não quiser ver isso, não quer que a sua marca deslanche. Até porque o mundo está ficando cada vez mais velho, né? Claro. Nascem muito menos gente. Então, o mundo, a população está envelhecendo. Então, se a gente não olhar para isso, e a estimativa de vida está aumentando. E as pessoas vivem mais. E as pessoas fazem mais coisas. Então, realmente, tá na cara, né? Só não vê quem não quer. Há uma tendência que diz que mais de 50% dos nossos filhos vão sobreviver aos 100 anos, não é? Portanto, esperemos que nós também. Não, eu vou, com certeza, já combinei tudo com Deus. Ótimo. Nossa, ótimo. Eu tenho um filho de 2 anos, eu tenho 58 anos. Eu quero ver ele fazer as escolhas dele, eu quero ver ele escolher a profissão dele, ele encontrar o amor da vida dele, eu quero ver tudo isso. Claro. E enquanto mãe, tem 2 filhos adultos e agora uma criança. Como é que se educa para a igualdade e vai fazer alguma coisa diferente agora nesta nova fase da maternidade? Sem dúvida, cada filho é diferente, né? Cada filho você é uma mulher diferente e esse filho te ensina a ser uma mãe diferente. Não dá para dizer, mas é a mesma família, a mesma mãe, o mesmo pai, não importa, né? São pessoas diferentes e você está numa fase diferente, individual, do casal. O Luca agora vem de um outro casamento, né, com irmãos que não são do mesmo pai e com um irmão que tem 28, uma irmã que tem 22. Então, assim, é tudo muito diferente. A aldeia procriar é diferente, não é? É completamente diferente. Ele é de uma outra geração, ele é de uma outra época. Ele é um bebê cristal, né? Então, temos que estar muito atentos ao que ele diz, porque ele traz informações muito importantes para a humanidade,
né? E tudo isso está sendo uma experiência maravilhosa, porque ser mãe nesse momento tem sido espetacular. Porque é diferente, porque é um outro momento da minha vida, eu tenho outras prioridades, sabe? Eu vejo o mundo de um outro jeito. Hoje eu consigo escolher mais as minhas batalhas, coisa que quando eu fui mãe do Enzo aos 30 e da Sofia aos 36, talvez eu não conseguisse organizar tão bem como agora, sabe? Então, embora eu trabalhe muito ainda, acho que tanto quanto eu trabalhava antes, mas agora sobre a minha responsabilidade, sabe? É mais o maestro da sua vida. Eu sou mais protagonista da minha vida, sabe? E eu conduzo melhor, eu acho, que hoje em dia do que antes. Muito bem, só aqui queria saber aqui a sua opinião. Nós falamos muito de sororidade e o que é que nos falta enquanto mulheres, umas para as outras. O que é que nós estamos a fazer e não devíamos? E o que é que devíamos começar a fazer hoje para promovermos mais esta sororidade entre nós? Bom, primeiro que essa palavra sororidade foi uma palavra que a gente nunca ouviu na vida. A gente ouviu outras coisas que são o oposto disso. Não confie em mulher, mulher com mulher da jacaré, né? A sua amiga vai te roubar o namorado. Não diz para a sua amiga que roupa que você vai, porque ela vai te imitar. Né? Ela vai passar a perna em você. Então, nunca a mulher, na nossa criação, pelo menos no Brasil, foi positiva. Sempre foi negativa. Então, de repente, vem uma palavra, sororidade. Você fala, mas o que é isso, gente? Eu nunca nem ouvi falar sobre isso, né? Então, eu acho que tem que começar a mudança do mindset, sabe? De falar, peraí, eu não preciso mentir para você que eu tô bem. Eu não preciso falar para você que eu não sinto nada na menopausa. Para você se sentir péssima e achar que é só com você o problema. Minhas amigas estão ótimas. Mentira, ninguém tá ótimo, claro. Né? Mentira. Tem pessoas que não têm sintomas na menopausa, é verdade, tem. São 30% das mulheres não têm sintomas. Claro. É possível isso acontecer? Super. Mas o que eu percebo é que as mulheres não se falam, elas não trocam informações. E ao contrário disso, porque nós juntas somos muito mais fortes e muito mais poderosas. E justamente eu acho que esse tipo de criação faz parte também do patriarcado e do machismo. Porque os homens sabem que as mulheres juntas são um perigo. Então é melhor que não se juntem. Então, para começar a fazer hoje, mulheres, unam-se. Eu acho, unam-se. Vamos mudar esse mindset mesmo, essa educação que nos foi dada, né? Vamos estender as mãos umas às outras, porque é muito, mas muito importante mesmo que a gente se junte, porque isso é uma força imbatível. Muito bem. Como é que nós, enquanto mulheres, a Cláudia fala muito que agora está a colher os frutos de tudo aquilo de bom que fez ao longo da vida, a alimentação, e isso é super inspirador, mas como é que nós, enquanto mulheres, nos conseguimos preparar para as várias etapas da nossa vida? Eu acho que tem 3 pilares, né, na minha opinião, que é a alimentação, é a atividade física e a saúde mental, incluindo o sono. Se você minimamente cuida desses 3 pilares, provavelmente você vai colher lá na frente bons frutos. Eu não estou falando, tem que ficar trancada em casa, não pode comer num restaurante, não pode comer uma comida que você adora, não pode beber um vinho que você adora, tudo pode. Só que tudo pode menos do que as pessoas fazem normalmente, né? E tudo em equilíbrio. Se tiver um equilíbrio, tudo bem, tá tudo certo. Se tá olhando o tempo inteiro para a tua saúde, fazendo seus exames, suas análises, fazendo o seu check-up anual, eu acho que as coisas andam muito bem, sabe? Não tem muito erro saindo dessa cartilha,
né? Eu, por um acaso, tive uma vida muito mais disciplinada do que a maioria das mulheres, por eu ser bailarina, por eu usar o meu corpo, precisar estar naquele peso, claro, né? Então, faz parte da minha profissão, né? Dançar, eu tenho que estar com um peso mais reduzido, por causa das articulações, por causa dos músculos, por causa de tudo, por causa de peso mesmo, né? Então, sempre foi uma vida bastante disciplinada, que é a vida da dança, né? Não precisa ser isso tudo, né? Eu tenho isso porque a minha vida foi assim, né? Mas aí você pergunta, como uma gravidez aos 55 anos de idade, né? Porque eu nunca tomei hormônio na vida, né? Eu tenho, na verdade, enxaqueca, eu não posso tomar hormônio, né? E eu tomei fiquei a minha vida inteira sem tomar hormônio. Quando eu fui tomar hormônio para fazer a inseminação artificial, o corpo enlouqueceu. O corpo enlouqueceu e eu engravidei naturalmente, né? Incrível. Foi uma coisa, mas assim, um corpo que eu digo limpo, claro, né? Isso impede de ter uma doença, absolutamente. É o que eu digo sempre aos meus filhos. Doença todo mundo tem. E a doença não escolhe a quem atacar. Agora, cabe a nós termos o exército forte para combatê-las. E o exército se faz com alimentação, com atividade física, sim, e com saúde mental e sono, né? Eu acho isso. Receita simples, mas simples, eficaz. Eu acho. Muito bem. Nós continuaríamos aqui à conversa durante muito tempo, mas só para fechar, tenho aqui mais duas perguntas, que mensagem é que deixaria a estas mulheres empoderadas da Sona AMC que estão a ouvir nas suas vidas, no seu dia-a-dia, que mensagem é que lhes deixaria? Lutem pelos seus sonhos. Acima de tudo, não deixe ninguém dizer o que é que você tem que fazer e o que é melhor para você. Porque a gente também não tem o costume de ouvir o nosso coração. Ouvir as coisas que realmente estão intrínsecas dentro da gente, né? A gente vai vivendo e não vai percebendo os sinais da vida, não vai percebendo o que o divino sopra no teu ouvido. E você vai indo, e de repente você chega numa idade e fala assim, mas o que eu construí? O que eu fiz até aqui? Isso valeu a pena? Era isso mesmo que eu queria fazer? Eu tô feliz? Eu tô realizada? Tem uma hora que você tem que parar e se perguntar coisas, sabe? Porque às vezes a vida vai te levando para outros caminhos e você vai indo meio na onda e não percebe, sabe, que aquilo talvez não te faça tão bem, aquele casamento talvez não seja o ideal, aquilo que você procurou, né? Nada é perfeito, então não vamos procurar a perfeição, porque também ela não existe, né? Mas algo que não te custe. Eu costumo dizer que o amor, o relacionamento, a carreira, na minha opinião, tem 3 palavras na carreira: trabalho, leveza e facilidade. Não pode ser difícil a ponto de te exigir coisas que você não pode dar. E não estou dizendo do trabalho. Por exemplo, o trabalho do ator é dificílimo. Então, cada palavra ali você tem que rebuscar. Cada tempo. É dificílimo, realmente é muito preciso. Não é dessa dificuldade que eu estou falando. É da dificuldade das coisas não correrem, das coisas não andarem, sabe? Tem alguma coisa errada quando as coisas não caminham levemente, sabe? O amor é a mesma coisa. O amor tem que ser leve, tem que ser fácil, tem que ser gostoso, sabe? Senão não é amor. É outra coisa meio doente. Sim. O Luca nasceu ao som do Eu Sei Que Vou Te Amar. Com a Nana Caymmi cantando. Maravilha. E é amar os outros, mas amar-nos a nós, não é? Sempre. Sabe por quê? É que nem a tal da máscara do avião.
Você não pode amar as pessoas se você não se amar. Você não pode dar a máscara para respirar alguém se você não está respirando, né? Então, eu acho que isso é a primícia de tudo. Eu acho que isso é o começo de tudo, né? É você estar forte para estender a mão. Não adianta estender a mão caindo, porque também a outra pessoa cai junto com você. Muito bem. Cláudia, última pergunta. Que pergunta é que nunca lhe fizeram e eu devia ter feito? Olha, isso é um pouco desafiador, porque imagina, uma carreira de quase 45 anos, que eu já fui entrevistada em todas as línguas, em todos os lugares. Eu acho que uma pergunta, talvez, que pudesse ser interessante é: aonde eu quero chegar? Eu costumo dizer, eu tenho uma empresária maravilhosa que é como se fosse minha sobrinha, uma pessoa que cresceu na minha casa, e às vezes ela fala para mim: Maria Cláudia, tudo não terás. Eu disse: só se for você, porque eu terei. Então, para mim, não tem limite, sabe? Mas não é limite, ai, porque eu vou ficar rica, ai, porque eu vou conseguir mais sucesso ainda. Não. Todos os meus sonhos, eu faço questão de colocá-los de pé, porque eu acho que vale a pena. E há sempre tempo. Sempre há tempo. E quando você vai amadurecendo, você vai pensando menor, mais micho. Ah, isso não faz mais sentido. Ah, isso fazer agora, mas é com essa idade. Não. Como assim com essa idade? Né? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe, vai viver, sabe? Vai se divertir, vai fazer tudo que você imaginou, sabe? Vai sonhar, e sonha alto, sonha grande, sonha longo, sabe? Porque eu não sei nem se eu vou acordar amanhã, e aí eu não vou fazer hoje aquilo que eu tenho vontade, porque eu não acho nada. Quem é a gente para achar? Claro. A gente fica, na verdade, muito arrogante num determinado momento da vida, que a gente tem controle de tudo, a gente não tem controle de nada, absolutamente nada. Então, vamos viver, vamos sonhar, vamos construir os nossos sonhos, vamos levantar esses sonhos de todo jeito e vamos vivê-los, até o divino permitir. A hora que for a nossa hora, não tem como impedir. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, foi incrível. E terminamos aqui este podcast, Poder Falar é Poder Ser. Só dar-vos uma nota que os dias e os meses temáticos, como o Dia da Mulher, o Dia do Pai, o Dia da Tolerância, são ótimas oportunidades para falarmos sobre estes temas, para dar espaço, para percebermos como é que ações é que temos que tomar para construirmos uma sociedade mais equilibrada e justa para todos. Uma sociedade onde haja também menos preconceito, menos julgamento sobre as opções das outras pessoas. Porque, como dizia Martin Luther King, ninguém será totalmente livre até todos sermos livres. Obrigada e até breve.